Olá. Muitas vezes nós temos a impressão de que a nossa fé ela serve tão somente para cuidar da nossa vida espiritual, quando na verdade a nossa fé ela tem a utilidade, digamos assim, de cuidar de toda a nossa vida, né? A fé que nós temos em Deus, a confiança que nós nutrimos no Senhor afeta toda a nossa estrutura, seja ela física ou espiritual. Então, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos sobre este assunto, né? O papel da fé no cuidado com a nossa saúde, seja ela física ou espiritual. E eu gostaria que vocês atentassem para alguns salmos que eu separei aqui, todos estes salmos escritos por Davi, e que revelam os sentimentos em diversos momentos vividos por Davi quando ele escreveu estes salmos. E eu começo com o salmo de capítulo 6, versículo 6, quando Davi escreveu: Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. No Salmo 56, versículo 8, ele também escreveu: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Também no Salmo de número 69, nos versos de número 1 e 2, Davi escreveu: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Também no Salmo 40, o salmo mais conhecido, no versículo 1 até o versículo 3, o salmista Davi escreveu: Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que todos esses salmos, meus irmãos, têm em comum? Além do desabafo do salmista Davi, né, mostrando então o seu lamento sobre diversas circunstâncias, né? Ele fala aqui do seu choro, ele fala do seu lamento, ele fala da sua angústia. Observem as expressões que ele usa, por exemplo, no Salmo 40, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. No Salmo de número 6, ele usa as expressões de noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, né? Ele fala de choro, de lágrimas, ele fala de um estado de submersão, né? Dos problemas e assim por diante. É verdade que nós estamos vivendo uma pandemia que tem nos afetado em diversos aspectos. E não só a nossa vida espiritual tem sido afetada durante essa pandemia, né? Também por conta da nossa dificuldade de não podermos congregar, estarmos no templo adorando o Senhor, mas também outras razões têm feito com que a nossa vida, né, ela seja impactada por esses momentos. O nosso físico também ele é afetado, né? Nós temos visto aí pesquisas sendo publicadas, né, de profissionais de saúde falando então dos problemas psicológicos, os problemas emocionais que têm sido acometido muitas pessoas pelo confinamento e também até por essa ideia de restrição. É importante, meus irmãos, que a gente entenda que a nossa fé ela deve servir também para o cuidado e a preservação de toda a nossa vida, de toda a nossa estrutura, seja ela física ou espiritual. Eu lendo recentemente um livro de John Piper, e nesse livro, em um dos capítulos do livro, ele cita
um trecho de um livro escrito por Martyn Lloyd-Jones, um livro muito conhecido, Depressão Espiritual, de Martyn Lloyd-Jones. E neste livro, Martyn Lloyd-Jones ele também aborda alguns problemas físicos que afetam a nossa vida espiritual. Ele diz então que alguns problemas de saúde, elas podem também afetar a nossa vida, inclusive levar-nos a uma depressão espiritual, né? E Martyn Lloyd-Jones ele cita o caso do príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, que sofria de um problema de saúde, né, chamado gota. E os registros históricos descrevem os muitos problemas que Spurgeon ele enfrentava decorrente dessa doença física, desta doença chamada gota. E isso também afetava a sua vida espiritual. O fato aqui é de entendermos que as circunstâncias à nossa volta, ela não só afeta a nossa vida espiritual, como também a nossa vida física. Ou podemos também dizer o contrário. Problemas de saúde, problemas de ordem física, elas também têm um papel fundamental para, atingir a nossa vida como um todo, inclusive nossa vida espiritual. O que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa nossa rápida meditação é para o fato de olharmos para a nossa vida como um todo e percebermos o quanto precisamos nos cuidar de toda todas as partes, se podemos dizer assim, da nossa vida, tanto espiritual quanto física. Às vezes você pode estar com a sensação de estar muito angustiado ou muito angustiada, desesperado, né? Já não mais conseguindo suportar esses dias de confinamento, e isso tem afetado o seu lado emocional, mas também isso certamente afeta a sua vida espiritual e a sua vida física também. Assim, as Escrituras elas nos orientam a como lidar com tudo isso, né? Como resolver ou buscar resolver tudo isso com a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor e, portanto, nosso relacionamento com Deus deve afetar toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, seja ela física ou espiritual. Observe que no Salmo de número 40, Davi ele começa falando do que ele fez para suportar e viver as angústias que vieram sobre ele, né? Ele diz, em primeiro lugar, que ele esperou confiantemente. Essa é a primeira coisa que nós precisamos, então, fazer diante das crises, dos problemas que nós enfrentamos nesse período agora. Esperar em Deus, confiar no Senhor. É importante, meus irmãos, que estejamos sempre com os nossos olhos fitos em Deus, entendendo que todas as coisas elas acontecem conforme a vontade de Deus, no tempo dele. Muitas vezes nós ficamos angustiados porque a gente pede, clama ao Senhor. Talvez você esteja pensando, mas eu estou orando tanto, as igrejas estão orando tanto para que esse período acabe, mas as coisas elas não são no nosso tempo. As coisas elas acontecem no tempo de Deus. É importante que a gente então exercite a nossa paciência esperando em Deus. Foi o que o salmista escreveu também, agora não mais Davi, né? Mas no Salmo de número 42, o salmista, depois de retratar, ou depois de ele descrever a sua condição física e também espiritual, ele pergunta à sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele apresenta uma solução então para a sua alma: espera em Deus. Espera em Deus. Às vezes a gente não consegue lidar com certas situações porque a gente imagina que tudo depende da gente, né? Se a gente não está conseguindo lidar com certas situações, a gente fica logo angustiado, desesperado, né? Porque a gente acredita ou a gente espera que nós mesmos consigamos resolver aqueles problemas. Mas muitas vezes
aqueles problemas, eles não são resolvidos por nós. Precisamos esperar em Deus. Mas há também aqui um aspecto prático para o exercício da nossa fé no cuidado com todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura. É preciso também que a gente compreenda que, como nós somos uma unidade, né, não só a nossa fé ela nos faz esperar em Deus, como ela também nos faz buscar recursos humanos que Deus colocou ao nosso alcance para usarmos. É importante também que a gente entenda que alguns exercícios físicos ajudam nesse processo de cura, seja ela emocional ou física. Eu, por exemplo, tenho tentado aí nesse período de pandemia fazer caminhada. Às vezes não consigo pelo tempo ou por algumas tarefas que me impedem, mas sempre que posso procuro fazer isso. E uma sensação ela é notória em mim quando eu faço algum tipo de exercício físico. Logo vem então aquela sensação de bem-estar. E isso também alimenta a nossa fé. Isso também nos ajuda neste processo de cura e então de recuperação das coisas ruins que acontecem em nossas vidas. É importante, meus irmãos, então, que a gente aprenda a usar os recursos que Deus coloca à nossa volta, diante de nós, então, para complementar, digamos assim, neste processo de cura da nossa alma, do nosso coração e também das nossas emoções. Observe ainda que no Salmo de número 40, Davi, ele diz que quando ele esperou pelo Senhor, ele se inclinou para ele e o ouviu quando ele clamou por socorro. Essa ideia de Deus se inclinar a nós é a ideia de Deus ele manifestar a sua graça, de Deus dispor a sua graça e a sua misericórdia a nós, né? O profeta Isaías, ele narra de uma maneira muito emocionante o fato de Deus, ele ser um Deus supremo, grandioso, que habita num alto e supremo e sublime trono, né? Conforme diz Isaías, mas ele também, diz Isaías, habita no meio do contrito, ao lado do contrito, do abatido de espírito. Então, este Deus que ao mesmo tempo é santíssimo, este Deus que ao mesmo tempo ele é grandioso, que opera maravilhas, que é soberano sobre todas as coisas, é também aquele que se inclina a nós, que desce até nós e que nos abençoa com graça. Quando nós compreendemos então que a grandiosidade de Deus não impede que ele também chegue até nós, a nossa vida então, meus irmãos, ela tem um significado todo especial. E nós sabemos que de uma maneira plena e completa o Senhor, ele fez isso através de Cristo. Ele enviou o seu Filho amado para viver entre nós. Jesus veio, se encarnou e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E as palavras do Senhor Jesus foram as de que se nós confiarmos nele, se nós então pormos a nossa fé nele, se nós conhecermos a verdade que está nele e que é ele mesmo, nós seremos livres. Nós seremos livres. Aquilo que nos impede muitas vezes ter comunhão com Deus, às vezes são prisões, entre aspas, que nós mesmos criamos e que Deus quer que a gente observe então os passos que devemos dar para ver então as soluções desses problemas sendo apresentados. É importante que a nossa fé ela nos faça então olhar para Deus como aquele que se importa conosco, que nos vê, mas que ao mesmo tempo quer que a gente faça algumas coisas que são próprias de todos nós fazermos. A nossa fé, ela portanto, ela é desenvolvida e ela é aplicada quando nós percebemos a importância que temos de confiar em Deus e ao mesmo tempo a importância de buscarmos os recursos que Deus coloca à nossa volta para então termos esta paz e essa tranquilidade que tanto
tanto precisamos. Observem que Davi, nesses salmos, nesses textos que eu li, ele abre o seu coração mostrando a sua fragilidade de homem, de ser humano, mas ao mesmo tempo a sua confiança e a sua fé em Deus. Coloque a sua cabeça no travesseiro nesta noite e acredite que o que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Mas também acredite que o que você pode fazer, o que Deus quer que você faça, Ele esperará que você faça. E que assim a nossa fé ela seja exercida tanto para fazermos o que precisamos fazer, quanto para confiarmos em Deus no que somente Ele pode fazer. Que a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor seja sobre nós e que a gente consiga passar por este período turbulento e difícil, principalmente difícil no seu aspecto emocional, né? E também físico, para que quando tudo isso acabar, a gente possa a gente possa olhar para a nossa vida e dizer: eu manti a minha fé, continuei firme do Senhor e o Senhor me recompensou com a sua graça e com a sua presença. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde nesta noite e que a nossa vida esteja sempre diante de Deus, buscando fazer a sua vontade. Vamos orar? Santo Deus, abençoa-nos nesta noite, Senhor. Faça-nos entender, Pai Santo, o papel que nós devemos exercer, ó Deus, em praticar a nossa fé. Primeiro, confiando no Senhor, esperando em Ti, acreditando que aquilo que somente o Senhor pode fazer deve então estar em nosso coração com muita tranquilidade, esperando que o Senhor faça, ó Deus, por nós. Mas também, ó Deus, exercendo a nossa fé, acreditando que o que nós podemos fazer, o que está à nossa frente, o que o Senhor dispôs a nós para que seja realizado, ó Deus, que Ele não seja negligenciado também. Abençoa o Teu povo, esteja, Senhor, guiando e orientando a Tua igreja, Senhor, para o exercício pleno da fé em confiança com o Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.